galerinha, tudo bom? Eu sou a professora Érica, sou professora de História. Sejam bem-vindos na escola, turma do 6º ano, né? Para vocês é tudo muito novidade. Queria que vocês se sentissem acolhidos, bem-vindos. Esse é o primeiro plano de estudo que vocês vão corrigir online. Então faça com cuidado, olhe com calma. Eu sei que isso é muito novidade para vocês ainda, mas vai dar tudo certo no final. Até o final do ano vocês vão estar craque, né, corrigindo o plano de estudo online sem o menor problema. Então, eu vou tentar falar bem devagar para vocês acompanharem, porque eu sei que é uma adaptação. Para vocês é tudo muito novidade. Sejam bem-vindos, né, ao Colégio Força Máxima. A questão número 1 do plano de estudo de vocês do primeiro trimestre, do teste, tá? É uma questão que fala o seguinte: você e sua turma estudaram sobre os fatos históricos e as fontes históricas e puderam aprender um pouco sobre o trabalho do historiador. Agora, leia com atenção a afirmativa abaixo e faça o que se pede. Na maior parte das vezes, o historiador trabalha com épocas diferentes da sua, com espaços que não são os seus e os processos e acontecimentos que eles não presenciaram. Sobre um determinado fato histórico, o historiador tem quase sempre informações diretas através das fontes históricas. Bem, ao meu caso, né, eu sou historiadora e eu conto para vocês, eu narro para vocês diariamente, eu, a Thalita, o Ed, né, nós falamos diariamente para vocês informações de períodos que eu não estava presente, né? Nós não estávamos presentes nesse período. Como que nós, historiadores, né, meus colegas historiadores, conseguem essa informação se eu não estava lá? Como você conseguiria uma informação de algo, né, que aconteceu, mas você não estava presente? Se coloque dessa forma. Como que você buscaria essa informação? Como que você conseguiria saber algo que você não estava, mas você deseja saber sobre aquilo? Você deseja saber aquela informação. Como que você faz isso, tá? Você vai fazer o quê? Você vai perguntar a pessoas que estavam presentes, você vai colher informações. Como que você sabe o que está acontecendo, por exemplo, num conflito nesse momento no Oriente Médio? Imagens, narrações, documentos, jornais. Pessoas vão narrar, escrever, fotografar, filmar, né? Essas não são formas de você saber informações de um lugar que você não estava presente, algo que aconteceu e você não estava presente? É mais ou menos esse o trabalho do historiador. Só que a gente vai para o passado, né? Um passado um pouquinho mais distante. Como que nós sabemos algo que não estávamos presentes, que nós não vivemos, né? Através das fontes, né? Aí pede aqui, cite 2 exemplos de fontes históricas escritas e 2 exemplos de fontes históricas não escritas, tá? Escritas e não escritas. 2 exemplos de fontes históricas escritas, vocês podem colocar certidões de nascimento, jornais, documentos em geral de cartório, certidão de óbito, certidão de nascimento, registros burocráticos de orçamentos de civilizações, né? Os registros que elas deixavam sobre seu comércio, sua atividade comercial, registro de nascimento, jornais, livros. Então, todos esses são fontes históricas escritas. E fontes históricas não escritas? Música, oralidade. Quando você senta com a sua avó, com o seu avô, né, com alguém com um pouco mais de idade, e ele te conta coisas lá de uma época que você não viveu, isso é uma fonte histórica, né? É uma fonte de informação. Então, a oralidade, né, a narração é uma fonte histórica. Então, fontes históricas não orais, podemos ter músicas, que pode ser escrita também, mas podem ser cantadas. Muitas músicas, muitas são representações culturais. Se você pegar músicas tradicionais, elas contam a história de uma cultura, elas narram a história de uma cultura, de um povo, de uma civilização. E isso é uma fonte histórica, ok? Então, a número 1, fontes históricas escritas e fontes históricas não escritas. Escritas, a gente pode colocar jornais, documentos burocráticos, certidões de nascimento, de óbito,
E fontes históricas não escritas, a gente coloca músicas, histórias em geral, narrativas, né? Essas são fontes históricas não orais. Aqui nós temos um outro texto. O que faz o historiador? O historiador é a pessoa que se dedica ao estudo da história e a escrever obras históricas. A palavra historiógrafo é um sinônimo de historiador. Historiógrafo, desculpa, é um sinônimo de historiador. Em seu trabalho, o historiador não apenas narra fatos históricos, mas também os interpreta de acordo com suas causas e suas consequências. Assim, sua função é reconstruir o passado, selecionando, classificando e interpretando os dados obtidos em suas pesquisas. Questão número 2. Já vimos que o profissional que se dedica ao estudo da história é o historiador, mas isso não significa dizer que apenas esse especialista controle todo o conhecimento histórico. Eles muitas vezes são auxiliados por profissionais de outras ciências. Identifique 3 ciências que auxiliam o historiador a estudar o passado. Então, o historiador ele não trabalha sozinho. Ele precisa de alguns profissionais, outros profissionais, para completar o seu trabalho, né? Qualquer profissão é dessa forma, qualquer uma. Imagina qualquer profissão. O médico, ele trabalha sozinho? Não. Ele precisa do responsável que faz o exame, ele precisa da enfermeira, ele precisa de vários auxiliares para que o trabalho dele, várias outras profissões, para que o trabalho dele seja completo, para ele conseguir fazer o trabalho dele. Isso em qualquer área que vocês imaginarem, né, você vai precisar, você precisa de alguém, né, sozinho ele não consegue desenvolver a profissão dele. Ele vai precisar de outros profissionais que vão auxiliá-lo, ok? O engenheiro não trabalha sozinho, ele precisa do mestre de obra, o engenheiro civil, ele precisa do mestre de obra, ele precisa do operário, ele precisa de outras profissões. E o caso do historiador não é diferente. Mas no caso do historiador, nós temos, por exemplo, o arqueólogo, né? O arqueólogo, com as suas escavações, ele vai dar informações físicas, né? Sobre as civilizações, sobre a sua estrutura. Nós temos o geógrafo, né? que trabalha com a ação, né? Física do planeta nas sociedades. Então, o geógrafo ele é importante, o trabalho da geografia é importante para o conhecimento histórico, né? A geografia ela vai estudar a população, muitas questões que são importantes para o historiador. O sociólogo, o filósofo, nós temos cientista químico, por exemplo, para você saber, hoje a gente tem como saber algumas informações sobre o período que alguma civilização viveu através de experimentos científicos, né? São esses experimentos científicos que vão dizer, essa civilização viveu há 10.000 anos, há 3.000 anos. Então, algumas informações os documentos não vão suprir, e aí vai necessitar do trabalho de um cientista para poder complementar. Então, esses são alguns, e vocês escolham qual desses vocês querem colocar. Mas todos esses auxiliam o trabalho do historiador, ok? Tem mais a pessoa que é responsável por tradução, textos antigos. Existem linguistas, pessoas que são especialistas nessa área. Então, muitos textos linguísticos o historiador não vai ter a capacidade de fazer essa tradução, né? Então, vai precisar de alguém responsável que tenha um conhecimento daquela língua ou coisas do tipo para poder fazer essa tradução. Algumas línguas que já nem se usam mais, e aí a gente vai ter que ter um especialista para isso, ok? Questão número 3. Leia a tirinha a seguir e responda. Ganhei um balão de gás, bacana. Vou ficar no alto dessa escada e deixar o balão me puxar para cima. Nada acontece, tenta puxar, viu? Lá se vai o balão, você devia ter segurado firme. Aqui, né, nós temos uma historinha, né, comum, vocês estão acostumados, né, vem jornal, temos história em quadrinho. A questão é, essa tirinha conta uma ciência ou uma história ficcional? Existem 2 tipos de história. História ciência e história ficcional. Como vamos diferenciar uma da outra? História ciência. A história do dia do seu nascimento. Quando sua mãe, você chega em casa, mãe,
Conta o dia do meu nascimento como foi. Sempre é muito emocionante, né? A mãe corre, aquela correria. Pede para sua mãe te contar. Sua mãe vai te contar a história do seu nascimento. Essa história é ciência. Por quê? Porque ela aconteceu, ela existiu. Ela aconteceu de verdade. E história ficcional? Ela é uma criação. Chapeuzinho Vermelho, ficção. Cinderela, ficção. Porque não são fatos reais, ela não aconteceu realmente, ok? Ela não existe, ela foi criada por alguém, ela foi inventada por alguém. Isso é uma história ficcional. Ficção inventada, real, científica, ok? A inventada é a ficcional. E a que existiu, se eu contar a história do seu avô, era uma história ciência. Porque ela aconteceu, foi de verdade, existiu, tem documentos, tem registros. E mesmo que a gente não tenha tantas informações, documentos, existiu, aconteceu, então é verdade. Revolução Francesa, aconteceu, foi de verdade, então é história, ciência, ok? Então essa é a diferença. No caso da tirinha aqui, ela não é verdade, né? Até porque animais não falam, né, gente? Então essa história aqui é ficcional, ok? Questão número 4. O Wesley estava na hora do intervalo conversando sobre a aula de história com seu amigo Danny. Para o Wesley, a história só estuda fatos que aconteceram no passado e que não importam para o presente. Mas Danny não concorda. O Wesley então pergunta a Danny qual a função do historiador. Se você fosse Danny, que resposta daria ao Wesley? Gente, qual é a função do historiador? A função do historiador é justamente isso, resgatar, né, através das fontes históricas, que nós já falamos sobre ela, através das fontes históricas, informações, né, vestígios que da humanidade ao longo de toda a existência do ser humano. Então, o que o historiador faz? Ele busca informações de momentos que muitas vezes ele nem estava presente, por isso ele vai usar a fonte histórica, né? Ele busca informações para contar, por exemplo, para a sociedade atual, eu chegar aqui e contar para vocês, né? Para eu chegar aqui, alguém fez uma pesquisa para eu contar para vocês sobre a Revolução Francesa. Alguém fez uma pesquisa, buscou fontes históricas, narrou isso em algum lugar e eu conto para vocês. Então, a função do historiador é buscar, através dos vestígios, das fontes históricas, informações sobre a passagem do ser humano sobre o nosso planeta. Então, contar qual é o trajeto, porque isso reflete no nosso presente, né? Em sala de aula vocês já viram como que isso mostra a construção e como o ser humano as sociedades vêm se formando ao longo dos anos. E o historiador, qual é o trabalho dele? Buscar essas informações para poder contar essas informações para vocês, né? Isso é o trabalho do historiador, ele é praticamente um investigador, né? Ele é um investigador, é o cara que mesmo não estando presente, o investigador, mesmo ele não estando presente no crime, ele não vai buscando fontes, informações para poder contar e mostrar para o juiz e contar o que aconteceu naquele crime, mesmo que a vítima nem esteja mais presente, por exemplo, né, para poder contar o que realmente aconteceu, através do trabalho do investigador, que vai se contar através de vestígios de informações, perícia, né, de várias ciências, e o investigador, o detetive, consegue montar a história e saber exatamente o que aconteceu, mesmo ele não estando presente, mesmo as vítimas não estando mais para poder contar o que realmente aconteceu. Então, o trabalho do historiador é semelhante, ok? Questão número 5. A questão número 5, nós temos pedindo para calcular o século, né? Como se calcular os séculos? Aqui nós temos a fundação de Roma, 753 a.C., século 8. Nascimento de Jesus Cristo, ano 1, século 1. Nós temos alguns exemplos, né? Brasil, pentacampeão de futebol, 2002, século 21. E pede para agora a sua vez, né? E ele te dá algumas datas. O ano da Revolução Francesa, por exemplo, que é o ano
de 1789 e pede para você calcular o século da Revolução Francesa. Vamos lá, gente, lembrando como funciona. Separa os dois primeiros e os dois últimos, ok? Repete o primeiro e soma. Do número 1 ao 99, você coloca 1. Se aqui fosse 0, você repetiria 0, ok? Mas não é. Então, se é 789, você vai repetir o 17, colocar 1. Qual é o século? 18. Lembrando que você tem que transformar esse século para algarismo romano. Então, século 18, tá? Em algarismo romano, ok? Vamos para a letra B. Na letra B é a chegada da corte brasileira no Brasil. A corte portuguesa no Brasil. Letra B, 1808. Separa os dois primeiros, separa os dois últimos. 18 mais do 1 ao 99, você coloca 1. Então, a corte brasileira chegou ao Brasil no século 18 mais 1, 19. Lembrando que você tem que colocar em algarismo romano. Próximo. Conquista da América, 1492. Separa os dois primeiros, os dois últimos. Coloca 14 mais 1. Século XV em algarismo romano. Ok? Próximo. Letra D. Proclamação da República Brasileira. 1889. Separa os dois primeiros e os dois últimos. Você vai repetir o primeiro e colocar mais 1. Também é no século XIX, ok? Agora, só para vocês acompanharem, que eu sei que sempre rola uma dúvida, se fosse, por exemplo, aqui o ano 25. Jesus Cristo tem 25 anos, ano 25. E aí, professora, como que a gente faz essa conta que não tem os dois primeiros para separar? Você acrescenta aqui, 2 zeros, só para vocês não fazerem nenhum tipo de confusão. Acrescenta 2 zeros. Sempre acrescenta 2 zeros ou 1 zero, sempre bota para completar os 4 para você poder fazer a conta. Então, o que você faz? Separa os dois primeiros, você repete. Então, você repete o quê? 0. E os dois últimos. De 1 a 99 é o quê? 1. Qual é o século? 1. Se aqui fosse ano 333, ok? Eu tenho 3 dezenas, eu não preciso, colocar 2, eu vou colocar só 1, porque eu sei fazer a conta com 4, Então, você separa os dois primeiros dos dois últimos. Repete o primeiro, 3, do 1 ao 99 é 1. Século 4. Ok? Bem, a próxima questão número 6. As diversas sociedades humanas foram criadas e criando e colocando em ordem o tempo, utilizando-se do movimento dos corpos celestes, o Sol, a Lua, as estrelas e também os fenômenos climáticos, o frio, o calor, as cheias e as secas. Os diferentes povos, no decorrer do tempo, criaram diversos calendários,
também com pontos de partidas diversos. Podemos perceber, portanto, que os povos medem e contam o tempo de diferentes formas. Com base nessa leitura, apresente 2 calendários utilizados pelas sociedades contemporâneas, atualmente, ok? Então, ao longo de todas as civilizações, né, ao longo da história, cada sociedade ela vai desenvolvendo uma forma, né, de controlar o tempo. Isso é muito importante para a navegação, isso é muito importante para a agricultura, né? O controle do tempo dá o controle sobre a agricultura, sobre a navegação, etc. E por isso se torna tão importante controlar os períodos climáticos. Hoje, atualmente, ao longo da história, nós tivemos vários calendários diferentes, milhares de calendários. Atualmente, nós podemos dar como exemplo, por exemplo, o nosso. Nós utilizamos um calendário cristão. Por quê? Nós contamos, né, a partir do nascimento de Cristo. Então, estamos no ano de 2017. Então, significa que se Jesus Cristo fosse vivo, ele iria fazer 2017 anos. Porque nós contamos a partir do nascimento de Jesus Cristo, tá? Então, o ano de 2017, porque nós temos um calendário cristão que conta, então significa que Jesus Cristo nasceu há 2017 anos atrás. Por isso, nosso calendário é cristão. Mas professora, eu nunca ouvi nenhum outro, nunca chegou uma folhinha lá em casa com outro calendário, porque a nossa sociedade utiliza esse. Mas existem pessoas que utilizam outros? Sim, vários. Você tem um calendário chinês. Os chineses, eles têm um calendário diferenciado, vocês já devem ter ouvido falar ano do cachorro, o ano do dragão. Eles utilizam animais, né, para nomear o ano novo chinês, é numa data diferente da nossa. Então, eles têm um calendário diferenciado. Nós temos o calendário islâmico, né, dos muçulmanos, que é contado a partir da fuga de Maomé, de Meca, né, da Hégira, né, e a partir daquele momento o calendário passou a ser contado dos islâmicos, então eles têm um calendário diferente do nosso, né, eles contam a partir da fuga de Maomé, quando ele fugiu de Meca, quando ele é expulso de Meca pelos comerciantes da região. Então, nós temos esse calendário. Nós temos o calendário dos judeus. Os judeus, eles não veem Cristo como filho de Deus, né? É visto como um profeta, mas não é visto como filho de Deus. E então, eles não zeraram o calendário como nós fizemos, né? Lembrando, gente, antes de Cristo existiam civilizações. As civilizações não passaram a existir a partir de Cristo, ok? Então, a diferença é que os judeus não zeraram o calendário deles. Eles não zeraram a partir do nascimento de Cristo por não acreditarem que Cristo era o Filho de Deus. Então, eles continuaram contando. Então, o calendário deles está à frente do nosso, ok? Então, eu já dei exemplos de 3 calendários, 4, na verdade, o chinês, o islâmico, os judeus e o cristão. E vocês aí escolham qual que vocês vão colocar, ok? Questão número 7. A questão número 7, ela é um complete, né? Nós temos um texto, né, algumas palavras, um banco de palavras, e pede para vocês completarem esse banco de palavras. Complete o espaço em branco do texto 1 com a palavra do quadro abaixo. As palavras são passado, fontes históricas, permanências, mudanças, estuda, trabalho, presente, história, vestígios e informações. A história e o trabalho do historiador é o nome do texto. Vamos lá. Eu vou colocando aqui o que a gente vai preenchendo na ordem para vocês poderem colocar aí e acompanhar. A história é a ciência que estuda os acontecimentos do passado, utilizando os vestígios que a humanidade deixou. Esses vestígios também são considerados fontes históricas.
A partir disso, a história tenta compreender as permanências e mudanças do tempo presente. Ponto. O trabalho do historiador é colher informações sobre o passado para analisá-lo e tentar compreender sua relação com o presente. Então vamos lá. História, estudar passado, vestígios, fontes históricas, permanências, mudanças, presente, trabalho e informações. Essa é a ordem, dos espaços em brancos da questão número 7, ok? Questão número 8. Eu vou apagar aqui para vocês não confundirem. Copiem, dá uma pausa aí para copiarem a ordem direitinho, ok? Questão número 8. Leia o texto abaixo e depois responda a pergunta. O idoso. Envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo. Já ter passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória, esse conhecimento acumulado sobre o mundo. Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar informações sobre o passado. Mais do que isso, é a chance de preservar testemunhos e experiências de sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram a oportunidade de registrar seu modo de vida, sua história. O trabalho com o relato de pessoas idosas, o historiador estará utilizando uma fonte. Galera, lembra que eu falei do seu avô? Quando seu avô começa a contar coisas que aconteceu do passado, é uma fonte histórica importantíssima, né? As pessoas que já estão há mais tempo do que a gente. É uma fonte muito rica de informações. Quando a gente conversa com alguém e a pessoa conta fatos históricos para a gente, qual é a fonte? Qual é o tipo de fonte histórica? Né? Oral. Né? Então, a questão número 8, a alternativa é letra A. Quando você senta com seu avô para conversar, ele começa a narrar fatos históricos para você, contar coisas da vida de vocês, da família, etc. Isso é uma fonte histórica oral, uma fonte histórica não escrita, ok? Questão número 9. A revolução cronológica correta dos períodos, então aqui está pedindo, na número 9, qual das alternativas tem a sequência correta dos períodos históricos? A letra A, pré-história, Idade Antiga, Idade Contemporânea, Idade Média, Idade Moderna. Não, está errado. Eu vou colocar aqui escrito a ordem para vocês. Primeiro nós temos a chamada pré-história, que a gente sabe que tem algumas controvérsias aí, porque pré-história significa que foi antes da história, porque não se tinha desenvolvido a escrita. E a gente sabe que não é só por não ter escrita que não tinha história, né? A partir do momento que o ser humano modifica a natureza e para viver, a gente já tem os povos nômades, seminômades, a gente já tem história. Por mais que eles não tenham ido lá e escreveu uma pintura rupestre, que não é escrita, né? Não é uma fonte histórica? É sim. Então a gente sabe que tem um pouquinho, né? Isso aqui a gente tem uma controvérsia, mas tudo bem, vamos lá. Pré-história, Idade Antiga, ok? Depois da Idade Antiga nós temos a Idade Média, depois da Era Medieval, Idade Média, nós temos a Idade Moderna. E por último, que é a nossa atual, que é a que nós vivemos hoje, a Idade Contemporânea.
tá? Então, a sequência correta dos períodos históricos é essa aqui, tá? Idade pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, que é a alternativa letra B, né? Pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então, a número 9 é letra B. E por último, não menos importante, a questão número 10. Pede para você ler um texto a seguir e responder a alternativa correta. O historiador é uma peça fundamental em todo tipo de cultura. Ele retira e preserva os tesouros do passado, interpreta a história, aprofunda o conhecimento do presente. Um povo sem história e sem o historiador é um povo sem memória. Imagina você sofrer um acidente hoje e perder a sua memória no meio da rua. Você sabe para onde ir? Você sabe como você chegou onde você está? Não. É a mesma coisa a história para a sociedade. A sociedade não vai entender como ela está naquela situação, ela não vai saber o que fazer e qual caminho seguir, porque ela não lembra do seu passado. Então, essa é a importância do historiador. Tá? Estudar história é importante como sua formação de ser humano. Ok? É importante você compreender a história do mundo que você vive para saber o porquê que ele está do jeito que está. Então, tudo você vai ter, toda a informação você vai ter através do conhecimento histórico. Sobre a arte de escrever a história e sobre o trabalho do historiador, assinale a afirmativa correta. Os fatos do passado, pesquisados pelo historiador, são apresentados de forma definitiva, pois o historiador, a história nunca muda? Claro que não. Você pode ter uma informação hoje, amanhã ou daqui a 100 anos se descobre um novo documento, um novo vestígio histórico e ele, de certa forma, ou acrescenta ou modifica aquilo que foi interpretado naquele momento. Uma nova informação, ela tem que ser reavaliada. Dentro de um julgamento, dentro de um caso policial, qualquer nova informação que surge exige que se reavalie o inquérito, reavalie o processo. Ok? Letra B. A produção crítica da história consiste em selecionar documentos oficiais, apurar os fatos históricos, encadeá-los em ordem cronológica e descrevê-los. Letra C. O historiador não é um homem neutro. Ele sobre a influência de sua época. Por isso, o pesquisador de história não deve ter a pretensão de fixar verdades eternas. D. Como o historiador muitas vezes trabalha com materiais produzidos há vários séculos, suas interpretações do passado não sofrem a interferência do presente. Não existe neutralidade absoluta, ok? Não existe neutralidade absoluta. Ninguém é neutro, ok? Existe uma frase interessante de um pedagogo brasileiro em que ele fala, não existe ser humano neutro, não existe professor neutro. Mas em qual lado você quer estar, né? A sua neutralidade vai depender, você pode não ser neutro, mas sempre optar pelo lado melhor, ok? Neutralidade é impossível. Todo indivíduo, todo ser humano é reflexo do mundo e da sua sociedade. Eu, vocês, todos. Nós somos reflexos do mundo que nós vivemos. Então não existe neutralidade no trabalho de ninguém. Existe uma tentativa de neutralidade. Mas todo historiador, todo cientista, ele é reflexo da sociedade que ele vive, ok? Então vamos lá, letra B. A produção crítica da história consiste em selecionar documentos oficiais, apurar os fatos históricos. Só documentos oficiais? Eu só posso analisar a história olhando documentos do governo? Não. Se até o seu avô contando um fato histórico para mim é importante, não é só documentos oficiais. Então a letra B também está errada. Letra C. O historiador não é um homem neutro. Ele sofre a influência da sua época. Por isso, o pesquisador de história não deve ter a pretensão de fixar verdades eternas. Claro, né, gente? Letra C. A verdade, ela nunca é eterna. A gente tem que analisar o período histórico, qual era o contexto daquela análise daquele historiador. Tudo deve ser levado em consideração. E nenhum historiador, ele determina uma verdade absoluta. Só que isso também não significa que qualquer um possa questionar o trabalho dele. Até porque são trabalhos de muitos anos, são muitas pesquisas. E no mínimo, para eu questionar o trabalho dele, eu tenho que ter minimamente a mesma coisa em pesquisas, em trabalhos historiográficos. Eu não posso contestar uma investigação se eu não tenho provas que provem que aquela investigação está errada.
ok? É a mesma coisa o trabalho do historiador. Não se questiona o trabalho de um historiador se você não tem provas de que aquele trabalho cometeu algum erro ou se você tem alguma contraprova. Não existe essa possibilidade, ok? Mas a verdade nunca é absoluta, ela pode mudar a qualquer momento. Podemos ter uma nova informação, isso pode ser modificado. Essa foi a correção do plano de estudo de vocês, né? É muito prazer em conhecê-los, alguns eu vou ter contato, outros não, mas muito prazer em conhecê-los. E até o próximo, né? Até a correção do plano de estudo da prova. Beijos!